Grandes engenheiros e engenheiras, e aí, tudo bom? Vamos continuar as nossas discussões de projetos de estação de tratamento de esgotos. E lembra que da última vez nós tivemos a oportunidade de trabalhar a seleção dos conjuntos elevatórios, né? E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar o poço de sucção. Apenas rapidamente relembrando, né, você lembra que nós fazemos uma pré-seleção, entra no catálogo do fabricante com os valores do seu ponto de trabalho, né, da vazão em metro cúbico por hora e da altura manométrica total. E aí você confronta esses dois valores e pré-seleciona uma curva característica de bomba no catálogo do fabricante. Aqui tem bomba 1, bomba 2, 3, 4, 5, são 51 bombas que o fabricante deste catálogo tem. E aí você encontra o valor da interseção aqui, caiu aqui na bomba 7, e aí você procura no catálogo essa bomba 7, e a partir dessa bomba 7, você chega lá na curva desta bomba, do modelo, a potência, e você tem as informações, ó, observe, você tem aqui para 2 rotores disponíveis para essa bomba. É a curva da bomba, né? E você vai ter aqui o seu ponto de trabalho, 36 metros cúbicos por hora, a altura manométrica de 20, né? Caiu aqui nesse pontinho preto. Observe que o pontinho preto, lembra lá, está abaixo da curva da bomba para o rotor, com o diâmetro máximo de 249 milímetros, e está acima do rotor com o diâmetro mínimo de 230 milímetros. Então aí você tem aqui a situação em que esta bomba, com este rotor, terá capacidade de bombear os 36 metros cúbicos por hora que você precisa, e poderia elevar essa vazão a uma altura de até, vamos lá, 22 metros coluna d'água. Você precisa de 20. Logo, essa bomba aqui atende às suas condições de dimensionamento. Ok? Agora, uma vez que você está com o dimensionamento pronto para seleção de conjuntos elevatórios, já sabe qual é a bomba que vai utilizar a bomba modelo 80DL67.5 com 10 CV, 60 Hz e 1800 RPM de rotação do rotor, com o focal de sucção com o diâmetro máximo de 249 milímetros, né, permitindo a passagem de sólidos aí de 76 milímetros. Então, você agora vai dimensionar no contexto do projeto da estação elevatória o poço de sucção. O poço de sucção é o local aonde você instala os conjuntos elevatórios. No caso, como nós já vimos anteriormente, eles podem ser poço seco, poço úmido, né? A estação elevatória. Mas no nosso caso aqui, nós vamos usar o que é mais comum em esgotos sanitários, que é o poço de sucção com a bomba submersível, né? Aquela que é introduzida dentro do poço, trabalha afogada dentro do poço, como nós podemos observar aqui nesse cortezinho dessa introdução. Então, para o dimensionamento desse poço de sucção, você vai definir alguns parâmetros, certo? O primeiro deles é também chamado de volume útil, certo? Que é o volume que é compreendido entre os níveis máximo e mínimo de operação da bomba. Então, seria o nível, se eu tivesse aqui um poço, muito mal desenhadinho, aí você teria aqui um nível máximo e o nível mínimo. Então, o valor, né, compreendido entre esses níveis máximo e mínimo aqui é que nós chamamos de volume útil, certo? Então, esse volume aqui é o volume útil. O volume efetivo é o volume compreendido, aí é um outro volume que é considerado também no dimensionamento do poço de sucção, entre o fundo do poço na tomada das bombas
e o nível médio de operação. Então você tem aqui um nível médio de operação entre o nível máximo e o nível mínimo de operação. Você tem aqui entre o nível máximo e o nível mínimo de operação. Você tem o nível médio de operação. Esse nível médio de operação dá aqui uma altura. E a partir desse nível, você consideraria o que nós chamamos de volume efetivo, até lá embaixo, no nível da tomada das bombas. E o tempo de detenção média, poderíamos chamar do tempo de detenção hidráulica do poço, é a relação entre o volume efetivo e a vazão média de início do plano. Você, nesse caso aí, só vai desprezar a variação horária do fluxo, né? E esse tempo de detenção média será... Bom, nós deveremos fixá-lo em um valor ali entre 20 e 30 minutos no máximo. O objetivo é evitar a septicidade do esgoto que chega no poço. Lembre-se que esse esgoto precisa, na verdade, passar um tempo adequado de algumas horas, pelo menos, vamos dizer aí, entre 6 e 10 horas no reator WASB, mas é dentro do reator e não no poço de sucção. Se você mantiver por muito tempo o esgoto no poço de sucção, vai haver a septicidade e vai começar a produzir maus odores. Para evitar isso, você tem que dimensionar o poço de sucção para um TDH inferior a 30 minutos. Então, fixando ali em 20 minutos, é um valor, até 20 minutos é um valor adequado. Algumas concessionárias preferem que o poço de sucção seja dimensionado para no máximo 10 minutos. E aí você vai avaliar isso e equacionar isso em cada situação e em consonância com a gerência de projetos da concessionária. Mas um valor assim até 30 minutos e adotar 30 minutos somente em casos excepcionais. Bote, preferencialmente, o valor de 20 minutos estaria adequado, né? Então, apenas lembrando aqui, para o cálculo do tempo de detenção, nós vamos ter o volume efetivo, aquele que vai ser usado para fazer esse trabalho, e o valor da vazão inicial, as vazões de início de plano, né, porque são aquelas vazões menores, né, e aí o poço de sucção demora a encher, portanto o esgoto fica mais tempo ali, e nós não queremos isso. Então, se você, utilizando essa vazão, você vai estar garantindo o tempo fixado para ela, somada com as contribuições de infiltração. Existe uma discussão sobre essa questão da dificuldade de fixação dessa vazão mínima. E nós vamos propor no protocolo de dimensionamento um valor prático, como nós veremos, a fim de estabelecer essa vazão mínima para o cálculo do tempo de detenção para evitar a septicidade, né? Mas aqui, tomando o modelo matemático proposto por Nuvolari em 2011, você tem ainda a somatória das contribuições de vazões lá, pontuais, quando você estava fazendo o estudo das vazões de projeto. Muito bem, então, uma vez que você tem essa noção do cálculo do que envolve o cálculo do poço de sucção, ou seja, o estabelecimento dos seus volumes, e a partir desses volumes, portanto, ficarão estabelecidas as suas dimensões, a altura, e aí em função, uma vez conhecidas essas alturas e conhecidos esses volumes, evidentemente que as dimensões, comprimento e largura, ou circular, vão depender, diâmetro, se você fizer circular, vão depender agora fundamentalmente de como vai ficar a disposição dos conjuntos elevatórios dentro do poço de sucção de uma maneira adequada. Neste caso aqui, eu tomo como referência ainda uma ilustração lá do Volari, 2011, onde ele mostra aqui as distâncias relativas dos conjuntos elevatórios até as faces das paredes do poço de sucção. Então, pelo menos garantir a dimensão de um diâmetro, que é o diâmetro de recalque, garantir as dimensões de um diâmetro lateralmente, nos dois sentidos, para a face da boca de sucção ou a face da carcaça da bomba. É bom lembrar que você precisa também, no catálogo do fabricante das conexões, seja de PVC, seja de ferro fundido, você
conhecidas nas tabelas lá no manual os valores que você, no catálogo de fabricante, toma das peças especiais, você vai tomar o cuidado de, conhecidos os tamanhos das peças, ó, você dá o desconto. Então, digamos, você tem a bomba aqui, aí tem uma curva flangeada, aí você tem aqui, ó, a carcaça da bomba, né? E aqui você tem a laje de fundo. Então você tem aqui, ó, o emissário bombeado, certo? Você precisa dar o desconto da peça, né? Avaliar esse aspecto também. Aqui são valores mínimos recomendados na literatura. Na prática, se a parede vai ficar aqui, ó, essa aqui eu já tenho a parede de concreto, aqui a laje de fundo, eu tenho que garantir, evidentemente, que a peça seja incluída nas considerações dimensionais, a fim de que eu possa, portanto, saber os valores mínimos necessários para comportar o conjunto elevatório montado, incluindo as peças especiais do barrilete hidráulico do bombeamento, né? Então você tem aqui, eventualmente, alguns postos de sucção, utilizam-se de divisórios, de chicanas divisórias, que é exatamente para evitar a interferência de duas bombas trabalhando simultaneamente, né? Lembre-se, nesse caso aqui, 3 bombas, nós teremos 2 bombas trabalhando simultaneamente e um em rodízio de reserva, controlado pelo quadro de comando de bombas. Então, essa dimensão, essa divisória, essas chicanas, né, essas cortinas aqui são construídas para evitar que haja interferência do vórtex causado pela sucção aqui do rotor desta bomba com esta, e aí prejudicar as condições hidráulicas adequadas, né, de bombeamento. Nós não queremos isso. Então, muitas das vezes se lança mão, especialmente em poços apertados, de chicanas, né, como é o caso aqui deste, proporcionalmente. Então, você tem pelo menos um diâmetro aqui, um diâmetro entre as faces das bombas entre si, a colocação de chicanas, de cortinas de concreto pré-moldado aí, né, normalmente de 5 centímetros, né, de espessura, coisa do tipo, às vezes até um pouco menos, mas eu acho que fica em torno disso, 5 centímetros fica adequado. E aí você tem aqui a proposição de que, em havendo uma abertura entre um e outro aqui, seja de 1/3 do valor do diâmetro. Então, eu chamo apenas a atenção para essa consideração prática que você deve levar em conta o tamanho das peças especiais a fim de poder garantir a dimensão e a instalação adequada da bomba. Então aqui, por exemplo, nós temos para uma determinada bomba no catálogo do fabricante as dimensões padronizadas. Observa aquilo que eu falei aqui, ó. Você tem a carcaça da bomba, você tem aqui a conexão, né, da curva de 90 graus, flange, e você, a partir daqui, vai conectar o emissário neste ponto, aqui em planta, né, neste ponto. Então deve-se garantir dimensão adequada daqui para a parede, né, pelo menos aqui, eu diria, uns 5 centímetros já ficaria adequado a fim de você poder instalar o conjunto elevatório. Aqui nós podemos ver aqui o valor dimensional da bomba, dependendo da sua faixa de potência, dependendo dos seus modelos. Aqui são 3 fases, né? O diâmetro de 80 e o diâmetro de 100 para o bocal. Então, você tem aqui os modelos com o diâmetro do bocal de 80 milímetros, né? E aqui de 100 milímetros. Você tem aqui as dimensões. Eu chamo a atenção aqui, o que eu quero demonstrar para vocês é a importância do estabelecimento do nível mínimo
de operação constante. Esse nível mínimo aqui é o nível mínimo permitido para que ele fique afogado e o esgoto possa adentrar aqui no bocal de sucção sem haver problema no bombeamento, intrusão de ar. Não é possível trabalhar o bombeamento em nível inferior a este aqui, né? Você poderia até considerar este nível aqui como um nível minimorum do posto de sucção. Mas para fins de operação, esse aqui será o nível mínimo. Neste caso, digamos, na nossa bomba selecionada, né, a 80DL675, 80DL675 foi essa bomba aqui, ó. É 7,5 CV, 7,5 kW, né, 7.500 kW, 10 CV. Nós teríamos suas dimensões padronizadas, e isso até para que você também, ó, considere o que é preciso para instalar ele em planta, essa dimensão A aqui, né? Você vai ter pelo menos 64 centímetros ocupando espaço, e aqui você vai ter a dimensão B de faces, quase 40 centímetros ocupando espaço, então algo em torno de 64 por 40 centímetros para você considerar um template aí de block layout para poder saber se aquele poço de sucção dimensionado cabe o seu conjunto elevatório. E a outra coisa que nós devemos chamar a atenção aqui é para o valor de L2. Então, na questão da profundidade do poço de sucção, instalado o seu conjuntozinho elevatório aqui, você teria que garantir pelo menos 80 centímetros da laje de fundo do poço de sucção, 801 milímetros, né? 801 milímetros, 80 centímetros, até o nível mínimo operacional. Lembre-se que o volume útil do poço de sucção está compreendido entre esses dois níveis aqui, né? Aqui eu tenho o volume útil de sucção. E o efetivo, né, é aquele que vai até o fundo, né, na tomada da bomba, que é a partir da metade do nível do volume útil. Então, esse valor L2, 801 milímetros ou 80 centímetros, para essa bomba que nós selecionamos ali, seria um valor, digamos assim, mínimo que você tem que considerar. E aí você já tem pelo menos 80 centímetros de profundidade. Você pegar aqui, ó. ,80 centímetros. Aqui também um valor pelo menos 60 centímetros. E aqui vai dizer, essa borda aqui é a chegada do esgoto, né? Que vem lá da calha baixa, ou etc. Né? Então, essa chegada aqui do esgoto, essa calha, esse ressalto aqui, você ainda vai somando essas alturas para o estabelecimento da altura total do poço de sucção, e é a partir deste nível, considerando aqui por segurança, né, aí sendo apenas seguro no dimensionamento, você teria aqui, ó, a partir deste ponto aqui, para considerar o desnível geométrico. Embora mesmo, na verdade, você possa tomar este valor aqui para ser mais rigoroso, porque é o ponto a partir do qual você não você iniciará efetivamente o bombeamento. Então, uma vez que você estabelece, conhecendo o tamanho dos conjuntos elevatórios que foram selecionados, você estabelece o tamanho, né, do poço de sucção, levando em consideração esse dimensionamento mínimo entre os conjuntos elevatórios e as faces, né? Então, você tem aqui o conjunto elevatório completo. Lembra que tem que considerar aqui não só a bomba, né? Então, quando a gente coloca aqui numa figura dessa simplificada de livro, você pensa que o bocal de sucção, tá, então aqui um diâmetro já resolve, mas na verdade, na prática, se você colocasse o bocal de sucção que está aqui, colocasse um diâmetro, talvez não caberia por conta da necessidade de inclusão das peças especiais de conexão com o barrilete do emissário de recalque. Portanto,
você deve levar isso em consideração. Dimensões padronizadas estarão no catálogo do fabricante. Neste caso aqui, o catálogo do fabricante que eu estou utilizando é o da Ebara. Tem o da KSB, tem o da Flight, certo? Tem outros fabricantes. Então aqui o posicionamento dos conjuntos elevatórios, nós colocamos aqui em planta, né? Normalmente como ficaria, e neste caso aqui de novo colocando uma figura, né, do Fernandes 2000, onde ele apresenta aqui um poço do tipo poço seco. Você tem aqui um acesso, já comentei que deve preferencialmente ser por escada tradicional com corrimão e não por escada do tipo marinheiro. Você tem a sala de bombas, que é o poço seco, e você tem o poço de sucção, que nós estamos dimensionando aqui, que é o poço úmido, né? Então, você tem as bombas assentadas em berços de concreto, você tem aqui o motor elétrico, as bombas e o barrilete hidráulico, que vão levar isso para, no caso, os nossos reatores biológicos, né? Você tem as peças especiais aqui instaladas, como o registro de gaveta, você tem a válvula de retenção, e assim sucessivamente. Aqui observa a tomada das bombas, né, em planta dentro do poço úmido, né? Então, eventualmente, você pode estabelecer a colocação de comportas ou divisórias nos poços de sucção, e aqui você tem a chegada do afluente proveniente lá do tratamento preliminar, proveniente muitas vezes já do canal de jusante da calha-pacho. Após a calha-pacho, um canal, às vezes um ressalto e a conexão ao poço de sucção aí, ou a introdução em canalizações que vão fazer fluir até o poço de sucção. Isso depende muito da concepção, do tipo de projeto que você decidiu como projetista lá para conceber a sua elevatória no que diz respeito à conexão entre o tratamento preliminar, prévio, e o poço de sucção, né? Então, existem formas também de submergências diferentes, né? E aí você tem aqui, o que você tem que considerar são as dimensões entre o bocal, né, de tomada lá do bocal de sucção e ao fundo da laje, pelo menos a 1/3, né, a 1/2, a metade do diâmetro, a 1/3 do diâmetro, seria essa dimensãozinha aqui entre o bocal da peça da sucção e a face, né? Neste caso aqui, quando é inclinada a 45 graus, você consideraria aqui, nesse nível aqui da geratriz inferior do tubo de chegada, pelo menos a metade do diâmetro, considerando, né, o diâmetro do bocal, né, e aqui as dimensões para o nível do poço de sucção. Muito bem, então, em relação à questão dos valores de submergência, em função das velocidades, a literatura normalmente estabelece valores mínimos dessa submergência para o estabelecimento do nível mínimo de operação, né? Lembra que eu coloquei lá para vocês o H2 do catálogo, né, o L2, e esse L2 aqui é função da dimensão da bomba, né, isso em tabela padronizada. Mas a literatura coloca, em função da velocidade de entrada, né, o valor da submergência. Então, quanto menor a velocidade, então menor também o nível de submergência. Quanto maior a velocidade de entrada, maior o nível de submergência. Todavia, se você no catálogo do fabricante já tem a dimensão, você não precisa estar muito preocupado com esse aspecto aí dessa, vamos dizer assim, adequação de velocidade de entrada com o nível de submergência, porque na verdade, o objetivo aqui é apenas você, a partir de uma referência, garantir uma submergência mínima, né? Então, você tem aí um poço de sucção típico, né, onde e esse poço de sucção é do tipo conjunto motobomba submersa, né? Nesse caso, para esgotos, ele é um conjunto elevatório submersível, ele trabalha lá afogado, e você tem aqui, como se pode observar, o tratamento preliminar montante, pode-se observar aqui a comporta, né, tipo negativo, com o pedestal, com o prolongador,
né? E aí uma grade, essa grade aqui é do tipo sexto, né? É uma outra forma de se fazer o tratamento preliminar em elevatórias pequenas, até 50 litros por segundo. E você tem aqui a queda, né, do líquido e umas chicanas que protejam, garantam a tranquilidade ou minimizem o impacto do esgoto sanitário chegando no poço para causar turbilhonamento hidráulico, que não é muito recomendado. Então você tem essas cortinas, essas chicanas que também podem aparecer em poços de sucção, né? E aí você tem os níveis de água, né? No caso aqui ele colocou o nível mínimo operacional aqui, né? Da carcaça da bomba, que foi esse nível que nós vimos aqui, ó, é o nível mínimo que você permitiria para ocorrer o bombeamento. Abaixo disso nós vamos ter prejuízo para a sucção, então ele colocou aqui, né? As dimensões que devem ser consideradas. Observe, essa aqui é a canalização já do recalque, e aqui o autor coloca como sendo uma área que é reservada para as boias de controle de partida das bombas. Então você deve deixar eventualmente aqui, né? Às vezes eu já vi boias em locais que não necessariamente ficam nesse ponto, né? E o emissário fica colado aqui praticamente, né? No posto de sucção. Então aí você adequa, né, o posicionamento dessas boias entre conjuntos elevatórios. Então você tem uma grade aqui, né, e você tem o pescador, né, a haste para pescar a corrente. Você tem uma corrente, você pendura ela bem aqui, ó. E essa grade aqui você tem acesso, e aqui você tem o pescador para que você possa fazer o içamento da bomba através de uma estrutura metálica que coloca aqui, né, com perfis H e com talhas, uma monovia instalada nesses pilares de perfil H, e essas monovias contêm talhas manuais ou mecânicas para que você possa fazer o içamento da bomba para promover a manutenção. Também ele fez a lembrança aqui, né, da necessidade da instalação do quadro elétrico, chamado quadro de comando de bombas. Então, vamos fechar essa discussão de hoje com um protocolo de dimensionamento do poço de sucção de um elevatório. Vamos tomar um exemplo aqui de uma elevatória projetada para condicionando e elevando o esgoto de uma população de 50 mil habitantes para dentro de um tratamento biológico, de um reator de tratamento biológico. Vamos adotar a vazão aqui de 150 litros por habitante por dia, a extensão de rede 50 km, e a nossa taxa de infiltração, vamos adotar 0,5 litros por segundo por quilômetro, né? Uma taxa tomada aí normalmente comum em algumas concessionárias. Para nós aqui, a CAGES recomenda uma taxa de infiltração de 0,5 litros por segundo por quilômetro. Eu já tenho discutido em outras aulas, em outras instâncias, a preocupação com a questão da intrusão de contribuições parasitárias muito maiores do que a que você está acostumado a ver na literatura como recomendada para as taxas de infiltração. Porque o que é que acontece? O que vai chegar na elevatória vai também ser muita água de chuva no período chuvoso. Lamentavelmente, ou por intrusões em PVs com tampões abertos, né, ou vandalizados, ou quebrados, sem manutenção adequada, mas o que é pior, em ligações prediais, onde a instalação é feita aproveitando a canalização de esgoto pluvial para fazer a ligação de esgoto. Então, quando no período de chuva, nós temos extravasamento de postos de visita por toda a cidade. Isso é um absurdo, né? Então não serviu de nada o saneamento, né? E aí você tem essas taxas de infiltração aqui, eventualmente, na prática, em alguns casos, no Brasil, no interior do Ceará, no Nordeste, em serviços feitos sem esse devido controle no contexto da instalação hidrossanitária e sua ligação predial à rede coletora, taxas muito maiores do que essas, né? Então vamos adotar aqui 0,5 litros por segundo por quilômetro e um coeficiente de reforço, né, o K1 e o K2,
1.8 para vazão de pico. Aqui nós vamos ter duas bombas, mais uma em rodízio de reserva, controlado pelo quadro de comando de bombas. E agora nós vamos, inicialmente o protocolo pede que nós calculemos as vazões, né? Então a vazão de projeto da estação elevatória. Primeiro, a vazão média, né? Então nós temos a vazão média para o fim do plano, 50.000 habitantes, o coeficiente per capita, aqui para a vazão em litros por segundo, né? Nós temos aqui habitantes, nós temos litros por segundo, nós temos litros por habitante por dia, converte aqui para manter em litros por segundo, 86.400 segundos em um dia, então 86,81 litros por segundo para a vazão média. Muito bem, então já é uma elevatória de médio porte, acima de 50 litros por segundo, né? Então aí você tem a vazão máxima, reforçada pelo K1 e o K2, 156,25. E a vazão de infiltração, nós vamos considerar a extensão total de rede, né? A extensão total de rede é 50 km, eu não anotei aqui, mas nós precisamos considerar a extensão total da rede a fim de que nós saibamos quanto de intrusão está vindo parar na rede, somada à lâmina de esgoto que vai chegar no elevatório, né? Então nós temos aqui 0,5 litros por segundo para cada quilômetro, e você tem aqui, portanto, para 50 km, 25 litros por segundo, né? A vazão de projeto, portanto, vai ser o somatório das vazões médias de esgoto no fim do plano, mais os 25 litros por segundo, somente da presença das contribuições vamos dizer, invasivas, intrusivas na rede, né, que infiltram na rede, que não estão previstas em termos de esgoto. Então, o que vai chegar vai ser uma vazão de 181,25 litros por segundo, total afluente à estação elevatória. Então aí, do ponto de vista, na sequência, para a capacidade das bombas, né, nós vamos prever aqui um poço de sucção e dimensioná-lo e projetá-lo para que ele possa comportar 3 conjuntos elevatórios, sendo 2 que vão trabalhar em operação normal, simultaneamente, né, e um em reserva. O volume mínimo, né, do poço de sucção, entre o nível máximo e o mínimo, nós vamos considerar agora, né, e Crespo, né, propõe um valor de 2,5 vezes a vazão de bombeamento, né? Então, no nosso caso aqui, desse nosso exemplo, nós temos uma vazão de bombeamento de 90,63 litros por segundo. Esse valor aqui nos dá um valor convertido para metro cúbico por minuto de 5,44. Então, o valor desse volume será 2,5 vezes essa vazão de bombeamento, no caso 13,59 metros cúbicos. Então, o volume mínimo que você tem que ter será este aqui. Então, se você consegue lembrar, que nós comentamos agora há pouco, nesse nível médio aqui, ó, abaixo, você teria uma altura até o nível de tomada das bombas, você teria o que nós chamamos de volume efetivo, né? E aqui você tem o volume mínimo compreendido entre o nível de água mínimo operacional e o nível de água máximo operacional, a partir do qual nós faremos coincidir a geratriz inferior do tubo do extravasor, né? É o chamado nível de alarme. Então aí nós temos calculado o volume mínimo do poço de sucção. Tem que ter pelo menos esse volume de 3,59 metros cúbicos para começar a negociar. E aí vamos agora trabalhar as dimensões dos poços, né? Então vamos admitir agora a distância vertical para este volume mínimo aqui, que deve ficar compreendido aí na faixa de entre 0,60 e 1 metro. Por que 1 metro? Porque quanto mais você prolongue essa altura, tanto mais você vai ter profundidades maiores do poço de sucção. Quanto maiores essas profundidades, se você considerar que a sua rede coletora já chegou a uma certa profundidade, lá
a montante, digamos que a rede chegou lá no tratamento preliminar com profundidade de 2,50 metros. Olha, então, quanto mais profundo for o poço de sucção, mais você vai ter altura manométrica para bombear e mais caro vai ser o seu sistema, o seu conjunto elevatório. Então, procuramos limitar isso, essa altura do poço de sucção, e uma das formas é garantindo que fique em valores intermediários. Se esse valor aqui for pequeno demais também, é um problema, porque a bomba vai estar ligando e desligando, trabalhando, ligando e desligando, ligando e desligando, em um regime bem mais, vamos dizer assim, forçado do que o recomendado pelo fabricante. Você vai ter desgaste prematuro do sistema. Nós também não queremos isso, né? Então nós vamos adotar aqui 80, nem eu nem tu, né? 80 centímetros nesse exemplo de dimensionamento, né, para essa altura aqui entre o nível máximo e mínimo. E aí, como você acabou de calcular o volume mínimo do poço de sucção que é compreendido aqui, 13,59, você lembra aqui, 13,59 é o volume dessa área aqui compreendido aqui nessa altura, que nós estamos adotando aqui de 80, portanto fica agora o cálculo da área do poço. 13,59 dividido por 0,80 me dá a área 16,99 metros quadrados. Essa área AP aqui, ou área do poço, é a área a fim de que nós agora estabeleçamos as dimensões de comprimento, largura ou de diâmetro, se você for fazer circular. Então, para a largura do poço de sucção, né, nós devemos considerar a disposição das bombas na estação elevatória, né? Então, você vai ter aqui os valores de L e de B, né, fixados em função disso, claro, né? A partir dos 16,99 metros quadrados como limitante, mas como nós temos 3 conjuntos elevatórios, lembra daquela regrinha de pelo menos garantir um diâmetro de face aqui da carcaça da bomba, e aí você toma e implanta lá o template da bomba do catálogo do fabricante, como eu já mostrei para vocês, a fim de que você possa dimensionar isso aqui, garantir pelo menos um diâmetro entre a face do template da bomba até as paredes, a face do template da bomba até uma eventual chicana que você decida colocar aqui para proteger os bocais na hora da sucção e evitar que o vórtex impeça, prejudique o bombeamento. Você vai estabelecer essas várias cotas parciais aqui, garantindo pelo menos um diâmetro entre essas faces aqui e entre o template da bomba, a face da carcaça da bomba e a parede. Mesma coisa na outra dimensão, no outro sentido. E aqui eu chamo a atenção para a colocação das peças especiais. No caso aqui nós temos, a partir do bocal de saída, você tem um prolongamento aqui através de um toco, pode ser de PVC, pode ser de ferro fundido, flangeado, tem toco ponta a ponta, toco flange-ponta, toco flange-flange, e então você vai instalar aqui, e nessa configuração, aqui nós já temos a presença de uma curva de 90 graus, preferencialmente raio longo, e aí a subida até uma outra curva de 90 graus, e aí na sequência a linha de conexão para o barrilete hidráulico que vai culminar no emissário de recalque. Portanto, neste caso aqui, somadas todas essas dimensões no sentido da distribuição das 3 bombas no poço, poderia-se chegar aqui, para esse exemplo, a uma dimensão de 7,40 metros. Essa dimensão foi conseguida a partir do catálogo do fabricante e a alocação aqui e o estabelecimento das dimensões até você garantir o posicionamento das bombas com a folga suficiente entre elas e a parede de concreto do poço de sucção. Então, fixou os 7,40 metros para o valor de comprimento aqui, você vai ter a sua largura, portanto, a área que acabamos de calcular do poço, dividido pelo L, nós temos a outra dimensão, 2,30 metros. Então, nós temos um poço de 2,30 metros por 7,40 metros. Caso você adote valores diferentes desse por razões construtivas lá locais, você precisa tomar cuidado em avaliar a alteração disso para o cálculo do tempo de detenção hidráulica quando que você calcular, certo? Então nós vamos calcular o tempo de detenção hidráulica e a variação desses
desses valores aqui, evidentemente, alterará o volume e a variação desse volume alterará o tempo de detenção hidráulica. Então você tome cuidado ao dimensionar isso, calcular o tempo de detenção hidráulica. Se você alterou as dimensões para ajustar, você tem que recalcular o tempo de detenção hidráulica e verificar se está na faixa adequada, né, que fica ali entre 20 e 30 minutos, mas o ideal é 20 minutos, pelo menos na maioria dos projetos. Algumas concessionárias preferem que seja 10 minutos, né, ou entre 10 e 20 minutos. Bom, então o tempo de detenção aqui vai ser o volume, né, chamado volume VD, que é o volume entre o nível médio, né, de operação, já comentamos, e o fundo do poço, né, que é o que dá aqui o volume chamado volume efetivo do poço de sucção. Lembra que aqui nós vamos estar sempre oscilando entre o máximo e mínimo, né? Então tomamos aqui um nível médio e, portanto, uma altura H que relaciona ao volume entre o nível médio e o fundo do poço de sucção. Vamos tomar para o cálculo de H, como nós vimos no início, né, a vazão mínima de projeto, em metro cúbico por minuto. Nesse caso aqui, observe, né, nós temos 80, que nós adotamos, né, de altura entre o nível máximo e mínimo. Então, portanto, a metade disso, né, 0,40. E vamos somar isso a 0,96. Quem é 0,96? 0,96 é o valor que foi tomado aqui do catálogo do fabricante no dimensionamento dessa bomba, certo? Então, quando foi feito o dimensionamento da bomba, a seleção lá no catálogo, chegou a esse valor de 0,96. Somando aqui, você tem 1,36 metros, né? Então, o VD aqui vai ser 1,36 vezes 7,40 vezes 2,30. Portanto, o VD vai ser 23,15. Né? Então, há um valor prático aqui para a consideração da vazão mínima, porque existe uma complexidade do estabelecimento de vazão mínima por conta de variação de hidrograma. Lá no início do plano ela é muito pequena e tal. Então, na prática, se considera aí, os projetistas e a literatura considera que você pode, excluindo aquela taxa de infiltração que a gente coloca, você considerar 1/4 da vazão média do fim do plano. Você pega a vazão média do fim do plano, não compute a infiltração, e aí tome 25% desse valor, né? E aí você vai ter o estabelecimento de uma vazão mínima aí para o dimensionamento do poço de sucção, que tem se mostrado adequado aí, pela experiência dos projetistas, né, que tem escrito a respeito, né? Então, a vazão média, lembra que nós calculamos 5,21 metro cúbico por minuto, né, isso no fim do plano. 1/4 desse valor daria 1,3 metro cúbico por minuto. Pronto. Calculou o volume, né, 23,15 metros cúbicos do poço de sucção, dividido, né, por 1,3 metro cúbico por minuto, que é a nossa vazão mínima, e nós temos aí o valor de 17,81 minutos. E a questão é, atende 17 minutos? Bom, o tempo deve ser ali 20 minutos, o mais adequado, entre 10 e 20. Entre 20 e 30 você pode também dimensionar, mas você não pode passar de 30 minutos, e 30 minutos, a adoção de 30 minutos somente para casos excepcionais. Assim, nós temos o dimensionamento do nosso poço de sucção da estação elevatória. Então, selecionamos os conjuntos elevatórios e agora calculamos o poço de sucção, e assim nós fechamos as considerações sobre dimensionamento e projeto de estações elevatórias. Então, até a próxima.